Olá, muito boa noite. Agora 21 horas e 2 minutos desta terça-feira, hoje dia 13 de fevereiro de 2018. Está no ar a nossa Estação Hamburgo ao vivo, direto para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, através do canal 14 da NET e para o mundo inteiro através da internet. O ano começou ou o ano já começou faz tempo para você? Vamos conversar um pouco sobre essas e outras questões aqui ao vivo. Nessa terça-feira de carnaval, num oferecimento de Sebratel Global, como a internet gaúcha como você, Pepperoni Pizza e Burger, Universidade Fevale e Lookfair Fechaduras. Márcio Gerhard, muito boa noite. Muito boa noite. Carnaval, nem pensar? Como é que é esse Não, nem negócio pensar. aí? Nunca fui muito do carnaval. Uma boa noite a Como todos. é que seria o nome do teu bloco, Márcio? Ah, sabe que me pegou no contrapé agora, mas... Poderia ser bloco. Carnaval nem pensar, tá certo? É, carnaval nem pensar. Vou com os que ficam. Não, mas por o aí carnaval vai. nem pensar é quase querer impor contra os outros que gostam, né? Acho que não seria alguma coisa assim. Não, mas tu nem pensar, né? Pra mim, Então não. quer dizer que tu quer que o mundo acabe por causa disso, né? Pra mim, não. Tá bem. Alguma Pra coisa mim, não. desse, é. Pra mim, não. Pra eu? Tá bem. Aproveitou como o carnaval, esse feriadinho aí? Não, na verdade... Pra ti foi feriado, eu imagino. Sim. Não adianta nem abrir, né? Na sexta de meio-dia nós já fechamos o escritório e só reabre amanhã. E sempre tem uma coisinha ou outra pra fazer Amanhã de manhã no ou amanhã depois do meio-dia? Não, amanhã depois do meio-dia, né? Então. Não, eu vou pro escritório de manhã, sim, eu tenho compromisso já de manhã. Mas na verdade, portas abertas depois do meio-dia. Tá bem, tá bem. Evandro Pedroso, muito boa noite, bem contigo? Tudo bem? Como é que foi o teu carnaval, hein? Ah, eu fiquei em casa, fui meditando. Pulou carnaval em vendo. casa? Nem Na frente pulei, da TV? não pulei. Nem- Não pulei, nem pulei. Brinquei com a minha filha lá, nós tava brincando de cabrito, né? Eu era cabrito, e daí nós tava brincando. Como é que é isso, Quebrei brincar de a cama. cabrito? A tua menina tem Eu fico quantos pulando anos? esses colchão de mola 7? dela. Tua menina tem 7 anos? 3 20? vezes 7. 20, ela tá dizendo ali 3 20 vezes 7, ela anos. faz agora dia 12 de março, 21. Tá ali, tá falando. É, 3 os vezes pais, 7. elas não crescem. Sim, imagino que sim. Mas, Eu olho ela de longe, assim, quando eu vejo mas ela vocês de longe, combinaram eu que ela não conheço. cresceu? Como é que é esse negócio? Não, pro pai ela não cresce. Ela disse que cresceu já, né? Que ela não é mais criança. Tá bom, tá bom. É que quando eu vejo ela de longe eu não conheço. Eu acho que é a mãe, eu não conheço ela. Daí quando chega de perto, volta a imagem, aquela de 7 aninhos. A memória visual, aquela. Como é que foi teu carnaval, Pedroso? Foi bom, a gente pôde fazer Passeou por Novo Hamburgo? Estava em Novo Hamburgo. Mas- Novo Hamburgo, mas a cidade era saiu nossa, um né, pouco Rodrigo? na rua? Sim, pouca coisa, mas saí. Fui no mercado, que fui no enxergou? supermercado. Gente, Cidade extremamente imagino que tranquila, ninguém- né? Não ouvi nada assim, já não ouvir nada de ruim em questão de segurança pública é uma coisa muito boa, né? Diz que correu muito bem o desfile de escola, das escolas lá, que não foi uma competição, foi um desfile, né? Apresentação, né? E disse que correu tudo bem, tinha algo em torno ali, segundo a Guarda Municipal, de 4, 5 mil pessoas, né? É um bom fato a se comemorar, né? Ter uma festividade dessa magnitude, assim, e não ter maiores incidentes, né? Um desfile que saiu muito barato para todo mundo, né? Diz que houve um patrocínio da Caixa, o apoio e da Caixa, Comusa. Da né? Comusa, e os próprios participantes, as próprias escolas pagaram o som, né? Pô, que legal. Infelizmente, o que dá para se destacar é que acabando não conseguimos dar um conforto muito bom para as pessoas que compareceram ao desfile, né? Foram assistir. Eu vi uma foto no jornal NH e me lembrou os carnavais de antigamente, aqui de Novo Hamburgo, que as pessoas botavam as cadeiras essas de praia, né? E ficavam ali na beira da grade. Né? Essa foi a pena, né? Muita gente não sabia que não tinha, né? E deu sorte, Mas tu né? não foi ver? Não fui. Sem chuva, né? Não deu sorte, né? No outro dia, Estância Velha fez o desfile debaixo de água, Acho né? de chuva, verdade. Muito bem. Professora Pâmela, muito boa noite, tudo bem contigo? Boa noite, Rodrigo. Vou Boa noite. vou baixar um pouquinho para ficar mais à altura de vocês dois aqui. Boa noite aos companheiros de mesa e aos telespectadores. Lá Pulou em o carnaval? Não, meu bloco seria Lá em Casa é Melhor. Aproveitou para descansar? Sim. Bastante visitas, visitei parente, fui pra Soledade, trouxe pessoas de lá também. Trabalhar nem assistir. pensar, né? Ainda não, né? Começou Pois é, quinta-feira, isso os professores voltam e segunda-feira as aulas retomam. Muito bem. Segunda-feira com alunos.
Não passou por Novo Hamburgo nesse fim de semana? Não passei, só acompanhei de longe um pouco das notícias, assim, vi que o carnaval daqui juntou em torno de 5 mil pessoas, quando li isso, fiquei me questionando por que tão pouco, né? Mas é um porque eu não público tenho... relativamente normal, já teve o dobro disso, né? Eu lembro Mas de eu ter acho que participado contou de carnavais de com uma rua que a gente custava para passar, para transitar assim na rua, né? E porque estava bem lotado. Eu achei, não sei, 5 mil pessoas parece relativamente baixo para os carnavais de Novo Hamburgo comparado Será com que a os falta da outros. competitividade não tira um pouco desse afã? Assim? Não sei, eu acho que a gente está vivendo um momento muito difícil para qualquer coisa e tudo é desculpa, né? Eu acho que o pessoal está muito desmotivado de investir tanto em carnaval quanto em qualquer outra questão, mas nós estamos passando por um período bem difícil para essas questões, para ir para a rua fazer qualquer manifestação, qualquer movimento. E falando em carnaval, impossível não falar do Tuiuti, né? Que maravilha aquilo. Óbvio que eu guardei essa pergunta para te fazer, óbvio. Vamos fazer uma rodada e vamos falar do paraíso do Tuiuti ou o paraíso dos anti-Temers também poderia ser, né? Não pode ter sido levado para esse lado, mas eu acho que nós estamos num contexto político muito forte que não chega nem a ser anti-Temer, é anti essa opressão que está tendo. Eu acho que realmente foi um grito, foi maravilhoso a maneira que eles se manifestaram, foi muito criativo, começar pela escravidão. Minha mãe, que não é politizada, que tem, né, alguma dificuldade de conversa política, semana passada estava dizendo: nós estamos vivendo um regime de escravidão, em que a gente trabalha apenas para comer, para pagar as despesas básicas, aquela coisa. Quem trabalha um assalariado não consegue se manter. Então, vindo de pessoas assim, tendo esse conhecimento, eu acho que foi muito rico para o Brasil ver ontem, nessa semana, esse grito no meio do carnaval. Eu acho que isso é o que representa o verdadeiro carnaval. E a ministra dos Direitos Humanos, né? Sim. Poxa, com menos 61 mil, evidentemente, não consegue viver bem, né? 61 mil reais por mês. Pois. Essa que começou a sambar há muito tempo atrás, né? Sambando a nossa cara, evidentemente. Mas o que eu queria só reforçar, Rodrigo, assim, essa questão, Não, que a gente vai já voltar pra discutiu. isso. Então Quero ouvir a opinião dessa turma toda, saber o que ouviram falar sobre isso. Giovanni Zambelli, muito boa noite. Boa noite. Chega Mais de uma carnaval? vez, chega. O ano já começou pra ti ou começa Sim, agora? o ano não para, né? O que eu acho assim, a gente tem ali a virada do ano e eu vou resumir em uma frase que eu falei para minha esposa. Tínhamos uma reunião semana passada para ver a respeito sobre a nossa marca e nós falamos, vamos deixar para depois do carnaval. Eu disse, não, peraí, vamos fazer agora, porque no carnaval também a economia gira. Então eu acho que assim, ele não para alguns setores, outros setores ganham dinheiro com isso. Turismo, setor de fantasia, setor de vários setores da economia, né? Eu particularmente não gosto do carnaval. Você tinha falado o nome do bloco de cada um, para mim essa energia não me pertence. A energia do carnaval não conversa contigo. Não conversa com a minha. Nenhum carnaval? Nenhum carnaval. Nem vermelho e branco não tá valendo? Não. Preto e branco, não tá valendo, clubes. não tá valendo. Eu não gosto da energia. Eu sou uma pessoa que eu tenho alguns princípios e eu não gosto da energia que o álcool faz e traz para algumas pessoas. Eu não gosto da energia que a droga e outros componentes químicos trazem para algumas pessoas. Isso não bate bem com a minha energia, então eu prefiro ficar em casa, ficar com a família, literalmente em casa com a família, sem fazer nada. quase do meu bloco, lá em casa é melhor. Exatamente. Lá em casa é bem melhor. Jogo de canasta, bolinho de Brincando com a chuva, filha, pipoca. olhando o documentário, olhamos um Filha documentário dele muito bom. Não tem 20 anos, tá, Pedroso? Que idade tem a tua menina? A minha tem 10. Ó. Olhamos o documentário Humanos, esse fim de semana, no sábado, um documentário O que é Humanos? Humanos são 2 horas e 30 de documentário que conta a realidade das pessoas que não estão na nossa realidade. Aquele cara que é do Estado Islâmico, aquela menina que foi abusada sexualmente, aquele refugiado político. É um documentário da Netflix que eu recomendo a todos que buscam se politizar de todas as maneiras. Entender que nós somos apenas... Gente, nós somos um grãozinho de areia, sabe? A gente, e uma coisa que eu gostei muito, que eu vi que era o presidente do Uruguai, agora eu não me lembro o nome dele, me perdoa,
o ex-presidente do Uruguai, Mujica, ele participa desse documentário, é que a nossa vida é baseada no consumo. É verdade. E a gente não troca Bom, dinheiro. uma terça-feira de carnaval. A gente não troca dinheiro. Eu não pago isso aqui com dinheiro. Eu pago com horas de vidas que eu levei para conseguir esse dinheiro. E vale a pena. Tem gente que gosta de jogar a vida fora, né? Exatamente, vale a pena. Pra quê, né? Pra quê? Com prazer. Então efêmero, isso fez eu momento, refletir durante o instante. fim de semana inteiro. Carnaval, mas tão forte esse teu, hein? Deu uma circulada por Novo Hamburgo? Dei uma circulada, vai no mercado, vai no açougue. Não tinha ninguém na cidade. Acredito eu que Novo Hamburgo é uma das cidades mais ricas do Vale, porque todo mundo foi viajar. Então, assim, porque não vi ninguém, né? Inclusive também não vi policiamento. Graças a Deus não escutei nenhum comentário sobre violência, né? Mas não vi ninguém e não vi policiamento. Né? São duas coisas que me intrigaram. Ô Pedroso, tu viu que ele tá alinhado contigo, né? Um fim de semana espiritualizado, né? Pra botar a cabeça. Eu não consegui mais espiritualidade porque eu tomei uma barrigada de aquela série da Netflix lá, Agentes da Shield, né? E a Antônia ficou doida, mas foi o caminho que eu procurei, assim. Porque é muito importante a gente pegar, é tão pouco, por causa do consumo, de todas essas, de impostos, de toda essa rotina que a gente tem para alcançar os compromissos financeiros, a gente vê a vida passando assim e não realizar nenhum projeto daqueles que devia. Isso aqui eu não quero passar a vida sem viver. Então a gente tem que ter esses momentos para a gente entender isso. Mas me parece que a essência da pergunta é essa. Quais são os compromissos que a gente precisa para viver realmente, né? A gente está num sistema que ele é assim, né? A gente é assim, né? Então não... E é uma decisão própria da gente. A gente cria esse uma história, brete, né? uma história oriental que diz, né, que o ser humano ele passa a vida inteira pensando no futuro, né? E quando chega no futuro já acabou, né? Porque a gente perde a saúde para comprar a saúde, a gente perde uma série de convivências e coisas. Eu posso perde saúde para ganhar dinheiro, depois perde dinheiro para recuperar um pouquinho de saúde. Eu posso dizer assim, ó, que quando a Antônia nasceu, eu fiz um propósito de não deixar ninguém criar minha filha, né? Seja, acredito que foi para bem, né? Eu fiquei o máximo de tempo possível com a minha família. Todos os projetos que a gente trabalha, estudo, eu deixei para depois dos 40, quando a Antônia já teria 20, né? E eu ia poder retomar isso, né? E ela já estaria na fase dela decidir os caminhos dela. Mas ainda não consegui ainda, né? Tô fazendo terapia para conseguir isso. Tá bem. Ô Márcio, e tu, Márcio? Sim. O que tu acha essa vibe que o programa tomou aí, entrou? Tu tá nessa também? De curtir mais a casa do que... Racionalizando a hora, a vida investida? Sim. Eu tenho algumas broncas antigas com relação a isso e algumas linhas de pensamento. A questão do carnaval é a primeira. A questão do carnaval eu realmente nunca fui folhão, né? E minha esposa também não. Então, desses 20 anos de casado aí, são 20 anos em casa no carnaval. Né? Não caio na pilha, vamos pra praia, vamos viajar, vamos pra isso, vamos pra aquilo, os amigos convidam, às vezes, não, eu vou ficar em casa. Tanto que o apartamento na praia, às vezes, ficava fechado no carnaval, porque nem nós, nem meus pais, nem minha irmã, ninguém ia pra lá, justamente para não pegar o tumulto de praia no carnaval. E saco, aí dentro do sítio é totalmente diferente, né? Fila pra pão, não tem água, tudo na falta sexta-feira, levo tudo pro sítio para não precisar botar o nariz para fora e fico lá. No máximo que eu vou é nos mercados locais ali, para ver o pessoal. Rolou um bar central aí no sábado? Não, bar central, nem bar central não rolou nesse sábado ali. Claro que a comprinha lá, comprar carne no Paraná, essa aí nunca falta, né? Mas Casa das Cucas também não faltou. Mas esse fim de semana não teve bar central, até porque o bar central é tão bom, eu como tanto, que eu procuro dar assim no máximo uma vez por mês. Porque então, senão é impossível manter o peso. A festa da carne para ti se restringiu a churrasco, é isso? Sim. A festa da carne se restringiu a churrasco. Professora Pamela. Alguns acidentes de cozinheiro, uma situação inusitada, né? Que a carne de panela, assim, que nós estávamos fazendo, não me lembro se foi no domingo ou na segunda, mas aquela carne, assim, que deixei fritar, separei, botei cebola, tomate, deixei fritar, escureci, botou de volta. Tinha um prato em cima do fogão, perto de um outro bico ali,
com um pouco de carne em cima, e quando eu fui botar o resto daquela carne dentro da panela de ferro, me estoura o prato, cara. Cai todos os cacos de vidro daquele prato dentro do carreteiro. Perdeu tudo. Carreteiro não, na carne de panela. Não perdi. Não perdi. Peguei um por um e lavei. E parti com aquela carne, parti do zero e recuperei. Cortei cebola, cortei tomate, mas faz parte. Guerreiro. Tinha 5 horas pra cozinhar. Esse é Vambora. brasileiro, não desiste nunca. Tinha um crocante, ficou, sabe, tipo, conhece diamante negro? Já comeu diamante negro? Pois é, ficou, a carne tava assim, mas Que perigo. até hoje não deu problema, né? Que perigo. Mas já faz mais de uma semana que eu não conheço o diamante negro. Mais de uma semana já. Professor, e essa vibe aí, hein? É a tua também? Sim, eu Carpe sempre, diem. sim, eu sempre fui muito de ficar em casa e evitar justamente esses momentos de tumulto, grande tumulto e tal, para viajar ou para sair, assim. Até comentava, não sou muito de multidões, me dá não sou muito de multidões. Não gosto daquela coisa de estar sempre empurrando, eu gosto de ar livre, essas coisas. E como fica Mas eu ouvi na rádio quando eu estava vindo, trabalhar. que inclusive na praia o trânsito tá parado para Mas eu acho vir. que o pessoal vai aproveitar até a última hora hoje, né? Depois de um domingo, de uma Não série sei de se tem gente chuva, que volta, sábado. hein, Rodrigo? Eu acho que tem gente que vai ficar até domingo. Eu conheço pessoas que vão emendar até a próxima Eu semana. acho que o pessoal tá na vibe de vocês, assim. Diz, não, pra que trabalhar tanto? Comprar coisa que eu não preciso. Vou ficar aí mais uns dias. Isso de coisas que não precisa, Não, mas os eu tenho primeiros me meses do ano não é reeducado, Rodrigo. consumismo. Não é, É sustentar o Estado. Como assim? Trabalhar. IPTU em dezembro, Perfeito. IPVA em janeiro, IPTU em janeiro, IPTU em fevereiro, vai indo até março. É o Conselho Regional, todos aqueles quadros, né, que são imensos cabides de emprego que o pessoal do Estado gigante, né, do Estado paternalista criou pra gente pagar, né? Não, os professores, né? Professores? Eu tô Mas eles- dentro dessa conta. A minha mãe era Você professora. não tá nessa conta aí das coisas que tem que pagar. Isso a gente paga com Não, eu prazer, brinco isso. com a minha mãe que o melhor investimento que eu faço no IPVA é pagar o IPVA antes do dia 30 para ela já receber em dia em janeiro. É o dinheiro mais rápido que volta pro bolso do Diz isso contribuinte. pra ela, é? Porque eu pago o IPVA antecipado, ela já recebe o saláriozinho dela, ela já me dá alguma coisa. É o meu presente, vai e volta. É o único imposto que eu pago feliz, assim, que já vai. Essa questão do cara trabalhar para bens materiais e colocar parte da vida ali, o carro, sem dúvida, é um dos piores, né? O carro para uso é o pior lugar que se pode gastar dinheiro em termos de quanto se perde, né? Seja pelo que aquele valor que tu despendeu no veículo tu perde de ganhar, se ele tivesse aplicado e rendendo, ele te gera tributo, ele te gera seguro Tá, mas tô e falando ele carro te pra gera passeio. desvalorização. Uso passeio. Uso passeio. Eu tenho uso comercial. Não, uso comercial, o carro se paga, o caminhão se paga, etc. Mas esse negócio de tu... Mas mesmo para o deslocamento ao trabalho é uma despesa. É que a minha profissão o carro não ele é existe muito sem caro. carro. É. Representante comercial sem carro. Mas é que aqui para nós, o Brasil, o carro é status, né? Essa Aí é que cultura. tá. Você não vai chegar num cliente teu, Márcio, vendendo um serviço de advocacia com um Eu carro sei, simples. eu já Você bati não vai nessa- chegar no seu cliente, representante comercial, a mesma função da minha esposa, com um carro simples. Se você não vender Eu já tenho a 20 e imagem poucos que anos você de representar. conseguiu conquistar alguma É. coisa material na sua vida, com aquela função que você Esse está exercendo. esse é o problema do Brasil. Você só é alguém se tu Se você tiver tiver. mais. E daí Então não é entra só na- o carro que é status, é o celular que é status, é a roupa da pessoa, é para onde ela vai viajar, é com quem ela se Exatamente. relaciona, é os Exatamente. lugares que ela frequenta. Então isso tudo conta hoje. Eu acho que esse é o grande problema do brasileiro. 100 mil reais em carro te custa 30 no primeiro ano Isso aí. e 15 cada ano seguinte. Isso é fácil de provar. Basta pegar o valor do IPVA, o valor que deixou de aplicar, que estaria rendendo aquele dinheiro, e o primeiro ano desvaloriza mais, tu tira da concessionária, desvaloriza mais. Então, um carro de 200 duplica. São 60 mil reais no primeiro ano. Nós Se lá- tu pegar o emplacamento, o seguro, quanto tu deixou de ganhar nos 200 aplicados num ano e o quanto desvaloriza no primeiro ano. Isso tu não está contando o que Fora tu investiu manutenção de de gasolina. combustível. Não. Porque Né, e isso, a independente manutenção do valor do básica do carro, carro. tu vai ter que É, de fazer. para- Mas, né? é Na um garagem. valor, mas é um valor que tu deixa de gastar se tu usa um transporte público. Mas o transporte cai. público, infelizmente, Menor, ele não né? te proporciona É menor, a agilidade. é menor. Essa Não- questão Não de ganha em tempo, né, Márcio? Essa questão. O Essa que eu não gosto, o que eu nunca concordei e tenho essa bronca mesmo, é essa questão. Daí o cara vai lá,
eu vou pegar e vou botar 100 mil reais em cima do meu carro para que os outros vejam, mas que coisa absurda isso, né? Mas isso a casa dos sonhos não é um pouco isso também? Claro que daí tem um sonho pessoal também, né? Mas eu não só acho que a estar- Eu também desvalorização tenho me seja perguntado, tanto. Rodrigo, porque as pessoas estão Qual é a muito, casa dos sonhos, estão muito Tânia? num discurso de ter casa própria. Eu, por muitos anos, fui nessa vibe, assim, de ter casa própria, de possuir o que é seu. Mas, no momento que tu está pagando ali um certo valor de aluguel, aquela casa é a que tu está naquele momento da tua vida, que te pertence. Tu não vai ter aquela despesa de IPTU. Eu acho que é tudo uma ilusão. Tu tá escravo daquela prestação mensal, sabe? Racionalmente é melhor morar de aluguel hoje. Racionalmente Mas- é. mas aí- Racionalmente eu é. concordo com ela. Porque Mas se tu essa pegar que- 1,5 milhão de um Sim, mas- apartamento de luxo e aplicar, tu paga o aluguel e sobra dinheiro. Sim. Mas aí racionalmente. tem que estar o dinheiro aplicado, né? Tem que É tá que o problema é aplicado, que as pessoas né? não têm Chega isso. nisso. É Tu lucro não para tem quem o tem dinheiro. uma propriedade e não precisa e tem duas propriedades e recebe o aluguel de uma outra. Não Como vale a pena investimento- mais receber aluguel. Como investimento, eu ainda acho que Não é é, algo... não é bom. O mercado muda, amanhã ou depois É. aquele imóvel vai estar valendo. Quando sabe? Talvez na quando- valorização, mas como renda É. não é. Quando e é aí, racional- eu digo questionado em que, eu casa digo a que não respeito fica disso. totalmente perdido. Entende? Não é um valor que fica totalmente perdido. Hoje tu ter é essa- vantajoso, hoje está mais vantajoso pagar o aluguel para o inquilino do que quem recebe. Claro, porque hoje quando é racional tu viver pagando aluguel e não tendo, é irracional tu ter para alugar. Eu tenho alguns Sempre vai ser imóveis Também de ele buscou aluguel. a casa dos sonhos. Tu buscou a tua casa dos sonhos? Hoje está melhor Minha para o casa do inquilino. sonho é a casa onde está minha Não, esposa e minha filha. independente do Independente luxo aplicado a ela. Tu tinha um ideal que tu buscou, que tu foi atrás? Uma casa Eu própria? mudo de ideais sempre. Então eu já tive várias casas dos sonhos. E hoje eu realizei o sonho de estar dentro da casa que tem amor, tem família, tem união, que é junto com a minha família. A minha casa dos sonhos ainda é daqui a alguns anos a mais, quando a minha filha tiver os seus 20 anos, que é uns 10 anos mais ou menos, ir para Santa Catarina e dar uma relaxada. Dar uma relaxada é sempre, morar em Santa Catarina. Morar em Santa Esse- Catarina. E o que te impede? Bom, aí a gente chega num avanço bom, hein? O que te impede de realizar isso logo? Por que esperar uma condicionante que talvez não chegue? Eu acho que isso Isso é passa um verdade. pouco pela pergunta que tu 20 fez anos mesmo. passam assim. É que Pela provocação que hoje, mesmo fez. hoje o meu negócio não tem uma colocação em Santa Catarina. Entendi. Então assim, para mim viver em Santa Catarina eu preciso alinhavar algumas coisas ainda e que no máximo em 10 anos tem que ser alinhavadas. Se não for, eu vou igual. E essas mudanças que a gente passa a ter na vida, muitas vezes o fato de ter uma casa tua ali naquele lugar te impede de fazer essas mudanças. Exato. E quando tu tá vivendo de aluguel, fica mais fácil tu ir para Santa Catarina, ir para o Rio de Janeiro, ir para não sei o quê, e tentar a vida de um jeito diferente no que tu acredita. Mas não é só a propriedade que te prende. Mas é muitas. a filha. Não, mas é daqui a pouco a profissão família do momento, acompanha. né? É quando tu tem uma propriedade, um imóvel, aí tu fica sujeito a vender, a se desfazer daquilo tudo que tu trabalhou e sofreu para adquirir. Eu acho que isso prende muita pessoa. Não, mas é mais a Márcio, o que família. te prende mais, Márcio? É a profissão? É a família? É a profissão. É o patrimônio? É a profissão, porque apesar dela parecer uma profissão que eu posso exercer em qualquer lugar, ou que eu posso mudar, principalmente dentro do Brasil, claro que para fora não, né? Porque eu teria que ter a questão da legalização da profissão fora. Portugal já dá, Mas tá? dentro do Brasil, É o ela destino dele. parte do zero, né? Eu não tenho como, por exemplo, esquecer o histórico familiar dentro da minha profissão. O meu escritório não tem os meus anos de formação da minha esposa. O meu escritório tem 35 anos de mercado, Quase a tua idade. né? E eu tenho 12 de OAB, embora eu estivesse desde os 16 lá dentro e hoje tenho 44. E isso me colocou, obviamente, junto com outros elementos, em uma situação financeira e num resultado do escritório que eu não tenho como transferir, por exemplo, para Santa Catarina. Um dos motivos por não ter ido morar lá. Porque eu vou para lá, minha vida profissional vai partir do zero. E aí, do que eu vou abrir mão? Eu vou abrir mão de toda a estabilidade, toda a condição que eu tenho, da situação atual, para partir do zero. Uma Não tenho mais história. idade para isso, né? Então, hoje, claro, eu tenho uma casa que eu gosto, uma boa casa que eu construí, etc, né? Mudaria de local, sim, mas teria que ser muito bem pensado, porque a minha profissão, apesar da profissão me permitir o exercício em outros lugares, o histórico eu não vou ter em outro lugar, né?
Mas eu gostei desse assunto, a gente está quase indo para o intervalo, né? Mas eu quero depois trazer que é justamente o que eu separei como pauta para hoje, que é a questão da migração do pessoal da Venezuela para o Brasil. Muito bem, a nossa juventude, ela está nos dando aula. Agora, eu não sei se a gente tem muito a aprender com ela ou ela tem muito a aprender com a gente. Ambos. Mas vamos atirar tudo pro alto e vamos pro nosso intervalo. Alex, põe nossa foto da semana passada aí, por favor. Essa foto é muito fácil, né? Sim. Até eu acertei semana passada. É, né? No chafariz, ali já era chafariz? Não. Barba. Ali era Águas quando dançantes. inaugurou o chafariz. Antes da concha, né? Pois é, eu Paris. estou sentindo falta da concha, do paradão lá Aí é atrás. concha. Ali Eu era- lembro daquele lá na chafariz, esquina né? era a fábrica de feltros Renner, né? Qual esquina? Ali na velha? esquina, aquele prédio ali da Onde é a esquina. casa de sapato hoje? Isso, ali era feltros Renner. Ou esta ali ou a branca, uma das duas. Não recordo. Agora eu lembrei que, claro que o Paradão não é dessa época, eu acho que foi em 86 que o Paradão veio para ali, né? Que ele era ali na Marcílio antes, naquela... O Paradão era na Marcílio antes, lembra? Isso. Sim. Bem na esquina lá do Pastelaria Dom Mas a Esteban. mudança tal como ele é hoje, ela é dos anos 90, né? Final dos anos 90, começando dos 2000. não é O início? governo José Ayrton Santos. Do Ayrton. Foi o Ayrton. 98 em diante, 99, 2000. Sim, como é hoje, mas o Paradão já foi para lá antes, né? Foi Que era a mudança. Não era drástica, paradão, umas paradinhas. Era, bem mas não, ruinzinhas, era né? paradas, mas era Era uma conhecido parada como do lado da Paradão. outra. Era, o Isso. nome Paradão. já era Tinha Paradão. várias paradas ali. Era ali O ainda. terminal mesmo, como é hoje, foi conhecido pelo Ayrton, né? Vamos para a foto de hoje? Que lugar é esse? A gente vai para um breve intervalo e volta já já.